Amém. Nós podemos aplaudir o Senhor, né? Glória a Deus. Muito bom. Que família linda e abençoada. Eu não sei se eles estão aqui, Faísca, Sônia. Eu sei que eles vêm no culto da manhã. Uma família abençoada que tem abençoado a gente também. Tanto assim. Esse é o testemunho dessa família, mas esse também pode ser o testemunho da sua família. Amém? Testemunho de milagre, de restauração. O nosso Deus é um Deus que faz e faz coisas maravilhosas nas nossas famílias. Amém? Irmãos, nós estamos no mês da família e estamos encerrando esse mês. Diga, você nem parece muito triste, mas é o encerramento desse mês, que é um mês sempre tão abençoado. Eu e Suelen chegamos hoje de tarde, estávamos com irmãos lá no norte do Paraná, e é muito gostoso ver como todas as igrejas estão se mobilizando. Tem sido realmente um mês muito abençoado. Milhares de irmãos envolvidos com esse tema, orando por esse assunto. E não só isso, também envolvidos no jejum. Olha que bênção. Quem é que está fazendo o jejum? Deixa eu ver. Quem está firme no jejum, essa semana, quem está firme no jejum, foi muito complicado tomar café da manhã, não é verdade? Chegou uma hora que eu desisti. Falei, bom, tem nada para comer nessa casa. Tem nada que eu possa fazer. Era ovo e café. E alguns nem o café tomaram, que eu estou sabendo. Porque disseram, café é grão. Né? O Nani arrumou uma briga, falou que café não é grão. Ele arrumou uma tese, que é só ele que tem, que café é fruta. Falei, sim, só lá na sua casa. Mas, e aí, tudo para poder tomar um golinho de café. Mas o jejum tem sido assim uma bênção. E essa semana eu sei que para alguns tigres aqui a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Agora nós vamos entrar no jejum de carnes. E aí eu sei que dá aquela tristeza em vários irmãos aqui. Eu soube que as irmãs sofreram demais no jejum de açúcar. Quando foi o açúcar, nós vimos algumas pessoas muito nervosas assim, né? Algumas mulheres lá em casa não. Graças a Deus, mas sofremos um pouco. Mas agora essa semana entramos no jejum de carnes. Irmãos, eu vou falar o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, porque esses tempos atrás teve uma pessoa que estava tentando dar assim um drible no jejum. E ele falou assim para mim, pastor, o jejum de carne foi complicado, porque eu gosto muito de carne de boi. Então o que eu fiz? Comi só carne de frango e de porco. Eu falei, mas daí não adianta nada. Ele achou que o jejum de carne envolvia só o gado. Mas é um jejum geral aí, tá bom, gente? Vamos nessa aí, eu sei que é difícil, mas nem é tão difícil assim também. Nós já tivemos jejuns muito mais complicados e jejuns assim, totais, né? Por exemplo, que a gente ficava só na água. Mas eu quero incentivar você a separar um tempo. Não vale a pena você só tirar um tipo de alimento da sua refeição. Não vale a pena, porque isso aí seria passar fome, passar vontade. Não vale a pena. Vale a pena se, quando você faz isso, você se lembra de clamar a Jesus pela sua casa e pela sua família. Só vai valer a pena. Eu conversava outro dia com o irmão e ele falou comigo assim, não, eu não estou só no jejum, pastor, eu estou de modo mais intencional agora, separando mais tempo para orar e para ler a Bíblia. Eu falei, esse é o verdadeiro jejum. É o jejum em que eu separo alguns alimentos, mas eu me consagro ainda mais em oração e na leitura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Há um texto, Daniel, ele diz assim, Daniel vai afirmar, a Bíblia vai dizer isso, Daniel capítulo 10, verso 12. Não temas, Daniel. Fala do momento em que Daniel resolveu se separar 3 semanas para jejuar. E aí diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga comigo, primeiro dia, desde o primeiro dia em que você se aplicou e aplicou o seu coração a compreender, a humilhar perante o teu Deus, desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. E é um anjo falando aqui com Daniel e ele diz, e eu vim por causa dessas palavras. Amém? Houve uma resposta do céu, aquele posicionamento de consagração e humilhação de Daniel. E há uma resposta do céu também para a sua casa e para a minha casa. Amém, irmãos? Tomamos posse disso? Aleluia. Bom, nós vamos encerrar a série hoje. Nós poderíamos encerrar a série de mensagens na semana que vem,
poderíamos fazer isso, porque é na semana que vem que nós vamos encerrar o jejum. Mas nós já tivemos 4 mensagens, essa é a 5ª mensagem, e nós vamos deixar para a semana que vem, os pastores que vêm nos visitar, vamos deixar eles à vontade para compartilhar aquilo que Deus colocou no coração deles. Vocês viram que vai estar aqui com a gente? Pastor Hugo, pastora Eide, são nossos amigos assim, tão chegados, e eles são pastores da comunidade cristã Ruá, lá de Marialva. E eles vêm para estar conosco aí, nesse domingo, apenas pela manhã. Essa foto do pastor Hugo foi uma sacanagem, não é possível que os irmãos não tinham outra foto, apesar de que ele é feio assim mesmo, vocês vão ver pessoalmente domingo que vem. Uma benção. E eles vão estar à vontade para repartir o que eles quiserem. Mas hoje eu quero repartir com os irmãos a última mensagem da nossa série. São 5 semanas, você acompanhou aí muito. Quem não conseguiu acompanhar, você pode entrar no nosso canal do YouTube, cczoe.com, sei lá como é que é o canal lá, cczoe, você entra lá e você tem todas as mensagens lá. Essa série, nós trabalhamos em cima de um personagem principal, que é José. Esse rapaz sabe o que é sofrer com a família, sabe o que é perdoar em família, sabe também o que é viver uma virada em família. Nós estamos hoje, então, na 5ª mensagem. A primeira mensagem, nós falamos sobre a família idealizada. Vocês se lembram disso? Parece que já foi há tanto tempo. A primeira mensagem, nós falamos, a família idealizada não existe. A família abençoada existe. Então você pode não ter uma família perfeita, mas pode muito bem ter uma família abençoada. A segunda mensagem, falamos sobre os sonhos de Deus para a nossa família. Deus tem sonhos para a nossa família, que são maiores e melhores do que os nossos mesmos. A terceira mensagem foi sobre a consagração da família. Como José se posiciona, não peca, entra num lugar de santidade para poder ver a sua família ser abençoada. A 4ª mensagem, na semana passada, ouvimos sobre perdão e reconciliação. Não há lugar melhor para treinar perdão do que na família, sim ou não? Você pode ter treinado perdão com todo mundo, mas não há um lugar melhor para você treinar perdão do que dentro da casa, sim ou não? É o tempo todo pedindo perdão, irmão, e também perdoando. E hoje, a última mensagem, o tema dessa última mensagem é o dia da virada. Então, anote aí se você está anotando e abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, nós vamos ler apenas um verso, mas você conhece a história. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o dia da virada. Nós não poderíamos terminar de outra maneira, senão dizendo que Deus tem uma virada para fazer nas nossas famílias. Quando tudo parece que não vai dar certo, quando parece que está tudo acabado, quando parece que Satanás venceu e que conseguiu destruir nossas famílias. Quando chega nesse ponto, está na hora da gente experimentar uma virada na nossa casa. Deus tem uma virada para as nossas famílias. O dia da virada. Gênesis capítulo 45. Eu vou ler só o verso 8, que é o fim dessa história tão legal, que é a história de José. Nós vamos terminar falando do fim mesmo. Diz assim o texto bíblico: assim, não foram vocês que me mandaram para cá. É José falando para os irmãos. José está falando para aqueles que fizeram mal para ele. José está falando para aquelas pessoas que tentaram acabar com ele. Agora ele entendeu. Agora a história virou. Agora aqueles irmãos estão diante dele. E está acontecendo o que o sonho mostrava. E ele agora está vendo que houve uma virada. E essa é a declaração dele: não foram vocês que me enviaram para cá. Não. Vocês não têm domínio sobre a minha vida. Vocês não têm controle na minha vida. Sabe? Foi o próprio Deus quem me colocou nesse lugar. E ele diz: ele me tornou ministro de Faraó. E ele me fez administrador de todo o palácio. E governador de todo o Egito. Agora ficou claro para José o propósito. Ficou claro para os irmãos o propósito. Está claro para todo mundo que José viveu uma virada na sua história. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore comigo, feche os seus olhos, por favor. A nossa oração é para que a gente não receba nessa noite uma palestra, que a gente não receba nessa noite uma informação.
A nossa oração é para que a gente receba nessa noite revelação. Sabe, irmãos, por mais que a gente se esforce aqui, a gente se prepara, estuda, e a gente vem aqui para repartir com os irmãos um texto, uma palavra, tentar repartir assim uma interpretação nossa. Eu quero afirmar, nada do que eu vou te dar aqui pode mudar a sua vida. Nada. O que pode mudar a sua história, sua vida, sua família, é o que o Espírito Santo gera dentro de nós. Nenhum pastor tem esse poder, nenhum líder tem esse poder, mas a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é como uma espada cortante, como nenhuma outra poderia cortar. E essa palavra, se ela penetrar no seu coração agora, se ela alcançar um lugar no seu coração que muitas vezes você nem permitiu, sabe, se ela alcançar esse lugar, a sua história pode ser transformada. E através da sua vida, a história da sua casa e da sua família também. Então ore agora e diga: Espírito Santo, fala comigo. Muito além do que o pastor vai dizer, muito além do que vai ser falado aqui, eu quero ouvir o que pessoalmente o Senhor preparou para mim, para minha família, para minha casa, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos te pedindo, ministra o nosso coração. Nós oramos pedindo para que as outras vozes se calem e que só a voz do teu Espírito Santo fale agora conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero introduzir esse tema te fazendo assim algumas perguntas e talvez até trazendo alguma informação, alguma curiosidade. Você já parou para pensar? Nós estamos falando de família, escrito família aqui, nós estamos no jejum da família, é o mês da família. Você já parou para pensar de onde surgiu esse nome família? Por que você olha para a sua casa e fala, essa aqui é a minha família? Então, eu fui pesquisar um pouco sobre o que historicamente é a família, de onde vem, de onde surgiu essa expressão. E é interessante que, quando você pesquisa a respeito disso, você vai descobrir que lá no início, quando o termo família surgiu, ele surgiu para identificar os escravos domésticos. Então, um dono de escravo, ele olhava para aqueles escravos que eram próximos, de dentro da casa, ou que serviam a sua casa, e dizia, essa é a minha família. Então, no início, família era um termo usado para identificar os escravos domésticos. Deve ser por isso que a sua mãe te trata como escravo de vez em quando, os adolescentes aqui, né? Deve ser por isso que às vezes a esposa da gente trata a gente igual escravo. Eu brinco que quando Sueli ficou grávida, automaticamente eu virei escravo dela, no mesmo instante. Agora eu preciso de uma água, agora eu preciso disso aqui. Brincadeira, mas esse era o termo usado no início. Depois isso evolui um pouco mais e deixa de ser apenas os escravos, e agora de família, que se refere a escravos, passa a se chamar paterfamília. E tudo que está na casa agora passa a ser família. Não só os escravos, mas agora inclui tudo aquilo que está debaixo do teto. Então a esposa, os filhos, os animais domésticos, os escravos, tudo isso agora é chamado de família. É a tal da paterfamília. Bom, isso avança um pouco mais, e aí chega um ponto que agora família são os descendentes. É aquilo que de maneira legal pertence a alguém. Então é só aquilo que foi registrado, aquilo que está no nome, os descendentes, gerados dentro do matrimônio, e também aqueles que foram adotados. Havia muita prática de adoção na Roma antiga. Então família evolui daquilo que é só escravo para aquilo que está dentro da casa, e agora se transforma também nos descendentes. E aí chegamos na Idade Média. Na Idade Média, então, agora se torna... o uso dos sobrenomes começam a acontecer. Você nunca parou para pensar isso? Quando foi que surgiu esse negócio de sobrenome? Porque se eu perguntar para você assim, qual é a sua família? Muito provavelmente você vai dizer, eu sou da família sobrenome. Você vai dar um sobrenome aí. Eu sou da família Cita. Eu sou da família Copelli. E a gente usa isso. Mas só em 1500, ouça isso, foi que os sobrenomes se tornaram obrigatórios. Você sabia? Se torna obrigatório em 1500. Antes disso, as pessoas usavam o sobrenome, era um apelido, era uma profissão. Então, o fulano, o sobrenome dele é a sua profissão. Eu seria o Cezinha pastor. E os filhos iam assumindo toda
esse sobrenome baseado na profissão ou no lugar onde morava, por exemplo. Mas em 1500 a Igreja Católica cria, então, o primeiro cartório do mundo. Ele fica em Roma. E é por isso que quando você vai buscar a sua ascendência, quando você vai tentar ter assim uma dupla cidadania, já tentou fazer isso? Você vai encontrar muitos registros em igrejas católicas na Europa, porque você agora era obrigado a ter um sobrenome e ser registrado lá na Igreja Católica em Roma. E sabe qual era o objetivo disso? O objetivo era que as famílias, tendo um registro, não pudessem mais casar entre si. O propósito é que gente que era parente não se casasse mais entre si. Então agora começa a usar sobrenome e agora passa a ser obrigatório. No Brasil, por exemplo, o sobrenome mais comum é Silva. Tem algum Silva aqui? Levanta a mão. Sempre tem. É impossível. Não, levanta bem alto. Ó, dá uma olhada. Ó quantos Silva nós temos aqui dentro. Para os irmãos terem uma ideia, no Brasil nós temos mais de 5 milhões de Silva. E um em cada 93 pessoas é Silva no Brasil. É um sobrenome muito comum. E esse sobrenome vem de selva, vem de um grupo que sai lá da Península Ibérica. Olha só você que é Silva, para você entender. O seu sobrenome fala de alguém que vivia na selva, muito provavelmente. Os Silvas são muito comuns no Brasil. O segundo sobrenome mais comum no Brasil é Santos. Tem Santos aqui? Deixa eu ver. Temos Santos aqui. Irmão, se eu perguntar isso em 10 lugares, os 10 vai ter Silva e Santos. Não, Silvio Santos não, né? Silva e Santos, vai ter. E os Santos recebiam esse sobrenome no Brasil, normalmente recebia quem nascia no dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. E aí os escravos também, quando vieram, assumiam alguns desses sobrenomes. Tem muito escravo que assumiu o sobrenome Santos. Você que é santo, saiba da sua história. Então, você é o segundo sobrenome mais comum. Quer saber outro? O terceiro. O terceiro é o Oliveira. Tem Oliveira aqui, não? Tem, sempre tem Oliveira. E o quarto? O quarto é Souza. Tem Souza aqui? Tem lá atrás Souza, tá lá, Ademir, né? Souza. E depois são os Rodrigues. Rodrigues tem aqui? Algum Rodrigues? Tem lá atrás. Rodrigues significa filho de Rodrigo. Filho de Rodrigo. Tem algum Rodrigo na sua história aí, Cleide? E aí, alguém era o filho do Rodrigo e virou Rodrigues. Fernandes, é assim. E aí, o último são os Ferreiras. Bom, escuta isso. É claro que eu não estou aqui para te dar essa informação aleatoriamente só. Escuta isso aqui, irmãos. Eu queria hoje te incentivar a pensar em como foi que você chegou aqui. Como foi que você se transformou num Vieira? Como é que você se transformou num Garçoa? Sabe, irmãos, quando a gente olha para a história, 300 anos não é nada. Se olhar para a história, 300 anos não é nada. O Brasil tem 500. Em 300 anos, ouça isso. Em 300 anos, para você nascer, foram necessárias 11 gerações. Para você estar aqui, na família que você está, foram necessários 4.000 pessoas para que você nascesse. Preste atenção nisso. São 4.000 pessoas na sua ascendência. Gerações que vieram antes de você. Um decavó, eu nem sei falar os nomes. Foram necessários tanta gente se casando, se organizando e se juntando. E vem, irmãos, em 11 gerações, para chegar na gente, em 300 anos, para nós estarmos aqui, e hoje a gente olha um para o outro, bom, eu estou aqui, eu sou Cita, casado com a Suelen, que é Copelli, e aí nasce um Cita e Copelli, que é o Lucas e o Davi, e parece que isso é algo muito normal, algo muito comum. Ouça o que eu vou dizer, para as nossas famílias estarem aqui, houve um processo de soberania de Deus tão grande, que a gente nem imagina quanto foi. Teve que sair gente da Europa, estava perguntando para a França, Sautier, que é francês, e o Heinrich, que é alemão. Em algum momento, alguém saiu da França, alguém saiu da Alemanha. Em algum momento, Francis, Chico, teve que ter aí umas 4.000 pessoas caminhando de modo alinhado, para de repente aparecer um francês e um alemão em Laranjeiro do Sul,
e vocês se encontrarem para poder gerar o João. Você já pensou, irmãos, que de modo aleatório isso é impossível? E eu quero insistir com algo aqui e começar com um princípio sobre as nossas famílias. E o princípio é: toda família tem uma história. Você não chegou aqui por acaso. Houve um mover soberano de Deus para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite dizendo: eu tenho uma família, eu pertenço ao Cita, eu pertenço ao Copelli, eu sou o Chair, eu sei lá. Eu perguntei agora ali para a Bianca, falei: Bianca, o que é Nese? Ela foi italiano. Foi então italiano, casou com um Zocchi, que é italiano também. Eu falei: e sua mãe? Falei: minha mãe é carneiro. Eu falei: de onde vem os carneiros? Eu falei: acho que é do pasto, não sabemos bem. Veio das ovelhas. Não sabemos bem. A gente nem sabe a nossa história. Mas escuta isso. Houve um mover soberano de Deus. Houve um movimento lá na Europa, no meio dos africanos. Houve um movimento no meio dos índios. E aí vovó, a gente foi casando e você chegou aqui. Não é por acaso. Olhe para quem está do seu lado da sua família e diga: nossa família tem uma história. Deus quis que isso acontecesse. Pare e pense. Se a gente só olhar para isso, a gente já vai se animar demais a lutar pela nossa família. Um tempo atrás, a minha avó tem 100 anos. Um tempo atrás ela estava me contando. Falou: filho, porque não sei quem saiu de Portugal. Porque o seu bisavô saiu da Itália. E aí, de repente, eles se encontram no interior de São Paulo. E vão colher café. E lá na fazenda, a gente se encontra. Eu conheci seu avô num baile. Olha que sem vergonha. Num baile a gente se encontra, seu avô era pintor e não sei o quê, mas alguém saiu lá da Itália, o outro saiu lá de Portugal, eles se juntam para poder gerar o meu pai, e aí do outro lado está lá minha mãe, nem sei como, e aí se encontra meu pai e minha mãe foram parar em Mandaguari, eu nasci lindo, como diz a Sueli. Irmão, são uma porção de fatos que estão acontecendo. Deus estava planejando você. Deus estava planejando a sua casa. Ouça o que eu vou dizer: toda família tem uma história. Toda família tem uma história. Deus planejou isso aí. Tudo isso aconteceu para você estar aqui na família que você está. Agora, a pergunta não é só de onde a gente veio. A pergunta não é como é que a gente chegou até aqui. A pergunta também tem que ser para onde a gente está indo. Porque se Deus fez tudo isso, promoveu tudo isso para que a gente se encontrasse, formasse a família que formamos, é porque Ele tem um propósito, amém? Então, em primeiro lugar, toda família tem uma história. Mas em segundo lugar, toda família tem um propósito. Então Deus não nos juntou só para dizer: olha como eu sou soberano, vocês estão juntos aí. Não, Ele fez isso porque Ele estava nos dizendo: eu juntei vocês para uma finalidade, para um propósito. Eu estava ali, Dani, falando com o Diego. Eu falei: Diego, você já parou para pensar de onde que vem os Alencar? Ele falou: não sei. Eu falei: daí vem um Alencar lá de Paranaguá, encontrar a Dani aqui, para gerar uma Olive Alencar. Eu falei: não é possível que Deus faz isso, te traz aqui, se Ele não tivesse um propósito. Na história bíblica, você vai ver, por exemplo, quando as tribos se juntam, e elas se juntam com um propósito. Deus diz: essa tribo, ela tem um propósito. Essa família tem um propósito. Vocês vão cuidar do templo. E essa família tem um propósito. Vocês vão cuidar das guerras. E essa família tem um propósito. Vocês vão fazer a leitura dos templos. E cada família encontrava o seu propósito. Então você não encontrou a família que você encontrou, que Deus preparou para você por acaso, para viver e morrer sem deixar nenhum legado. Não, o que aconteceu foi um mover soberano de Deus, para que vocês se encontrassem e vivessem o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então repita para quem está do seu lado: nós temos um propósito, nós estamos nisso juntos, é por isso que nós somos família. Amém, irmãos? Eu amo pensar, quando eu olho para essas coisas, irmãos, isso mexe tanto comigo. Eu amo pensar que Deus é especialista em histórias extraordinárias, não é verdade? Ele é especialista em gerar histórias extraordinárias. A gente olha para a história bíblica e a gente vai ver quantas histórias extraordinárias foram necessárias e elas aconteceram para que a família bíblica se formasse. Para que ele foi escolher Sara estéril? Para que ele foi escolher Rebeca estéril?
Para que ele foi escolher Raquel estéril? E todo mundo é estéril. Para a história ficar mais emocionante. Para o poder de Deus se manifestar no meio da família. E ninguém ter dúvida, essa família está vivendo o que vive por causa do poder de Deus. Deus é especialista em histórias extraordinárias. Deus é especialista em histórias maravilhosas. E sabe, irmãos, qual é o problema? O problema é que as histórias extraordinárias sempre têm aquele ponto em que a gente acha que tudo vai dar errado. Todo filme muito legal, muito emocionante, tem aquele ponto em que você diz: agora deu tudo errado. E para Deus escrever uma história extraordinária da minha família e da sua família, existe sempre esse aspecto. O lugar onde você fala: meu Deus, acabou. Meu Deus, eu acho que aqueles sonhos nunca vão acontecer. Meu Deus, eu acho que agora há um ponto final para minha casa. Enquanto eu estudava e lia, orava sobre isso aqui, um texto que Deus trouxe ao meu coração foi o de Isaías, capítulo 43. Deus está falando para o profeta e ele está dizendo: ei, não vos lembreis das coisas passadas. E olha, nem se amarre, nem viva naquilo que foi o passado. Perceba, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está vindo à luz. E eu quero que você perceba, eu vou colocar rio nos ermos, eu vou colocar caminho no deserto. Olha o que Deus está dizendo para Isaías. Isaías, sabe o que acontece? Sabe qual que é o seu problema? É que você fica tão amarrado ao que foi, tão preso às dores do seu passado, da família, do que aconteceu, das crises, que você agora já não consegue mais experimentar o que eu estou fazendo agora. Uma história extraordinária, irmãos, ela precisa ser contada também a partir daquilo que eu estou vivendo agora, e não só do que foi. Essa semana eu e Sueli, a gente falava sobre Marta, Maria, Lázaro, falando sobre aquela família. Não sei se você percebe, Marta, ela tem condições de crer que Jesus é poderoso para operar naquela família no passado. E é poderoso para fazer no futuro. Mas ela não consegue acreditar que ele é poderoso para fazer no presente. Então ela fala assim para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, lembra? Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Olha o que ela está falando. Se o Senhor tivesse intervido na minha família, lá atrás, quando eu era criança, quando meu marido me traiu, lá atrás, quando nós sofremos, então a nossa família não estaria assim como está. Então ela tem poder para crer no que Deus podia ter feito no passado. E aí Jesus fala: ei, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. E ela fala: sim, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Então ela diz: eu sei que o Senhor poderia ter feito, e eu sei que o Senhor vai fazer em algum momento lá na eternidade, mas eu não consigo crer que o Senhor pode fazer algo agora na minha casa. Isaías está falando isso, o profeta está ouvindo isso de Deus: ei, chegou o tempo da gente esquecer as coisas que se foram. Chegou o tempo da gente olhar mais para aquilo que está acontecendo agora, porque Deus está fazendo algo novo agora. Diga comigo: agora. A gente se acostumou a guardar o melhor vinho para o final, porque o texto bíblico dá a impressão que o melhor vinho vai ser servido no final. Não é o que está na Bíblia. A Bíblia diz: tu guardastes o melhor vinho até agora. E Ele está fazendo algo lindo na minha e na sua vida nesse momento. Guarde isso. Ele é o Deus que pode fazer e fez lá no passado. E vai fazer no futuro. Mas Ele está fazendo algo lindo agora. Bom, o tema da mensagem de hoje é o dia da virada. Eu estou falando isso porque todos nós precisamos experimentar uma virada na nossa casa e na nossa família. A história de José é a história de alguém que viveu todos os níveis de dores. E é interessante olhar para a história de José e perceber que ele foi marcado em todas as fases da sua vida. Já percebeu? Quando ele é criança, ele é marcado. Por quê? Ainda menino, ele viu a sua mãe morrer. A mãe de José morre quando ela dá à luz ao seu irmão. Você conhece a história? Benjamim nasce, a mãe morre no parto. Aquele menino ainda é criança e tem a sua vida marcada pela morte da mãe. E aí ele cresce, e agora na adolescência ele é traído e vendido pelos irmãos. Como criança ele foi marcado, como adolescente ele foi marcado. E ele cresce, agora ele é um adulto em cadeias, em prisões. Então, enquanto adolescente, ele está sendo traído pelos irmãos. Enquanto jovem, ele está nas cadeias. Enquanto adulto, ele está no Egito.
esse cara não teve um minuto de paz. Toda a sua história, toda a sua vida foi marcada. Criança, adolescente, jovem, adulto. Sabe quando a gente olha para a história de José, a gente tem a impressão que esse menino nasceu para sofrer. A gente tem a impressão que nunca vai mudar. Sabe que a gente conhece a história, e conhecendo a história, sabendo do final, fica mais fácil. Mas você pode imaginar José vivendo isso, dia em dia, 20 anos naquele sofrimento? Para aquele rapaz, a vida dele com a família não tinha mais nenhum tipo de expectativa. Parecia que ele tinha nascido para sofrer e ia terminar dessa forma. Mas, como eu disse, Deus é especialista em histórias extraordinárias. E aquilo que parecia um sofrimento sem fim, de repente, tem um dia da virada. Todo mundo tinha a impressão que tinha acabado para José, mas ele provou de uma das maiores viradas da história. Eu não sei se você conhece outras histórias bíblicas e não bíblicas sobre viradas, mas a história de José é minha preferida. Que história maravilhosa! Esse menino um dia experimentou uma virada na sua vida. E o que eu quero profetizar aqui hoje é que essa virada, ela não é só de José. Essa é uma virada que é para a minha e para a sua história também. Amém? Você toma posse disso? Talvez hoje seja o dia em que o Senhor comece a virar o jogo, comece a virar o rumo da sua família, da sua história. Então eu quero olhar atentamente para o texto e aprender junto com você algumas lições que nós precisamos aprender sobre o dia da virada. Primeira lição, anote, por favor, anote, arrume um jeito de anotar aí. Primeira lição que eu preciso saber sobre o dia da virada é que o choro tem hora para terminar. Você pode repetir isso comigo? O choro, diga comigo, o choro tem hora para acabar. Irmãos, eu estou repetindo isso com você porque essa é uma verdade bíblica que precisa combater uma mentira diabólica no nosso coração. Porque a mentira diabólica é assim: nunca vai acabar o seu sofrimento. Essa é uma promessa para quem está no inferno. No inferno não tem fim o sofrimento. Mas essa não é uma promessa para mim e para você. Olhe para a Bíblia e você vai perceber: o choro tem hora para acabar. Mas pastor, eu estou sofrendo há tantos anos com isso. Há tanto tempo eu vivo com isso. Sim, eu sinto muito. Mas eu também quero te dizer, tem uma hora que acaba. Tem uma hora que passa. Tem uma hora que muda. Sabe, na pandemia, em alguns momentos eu estava assim, orando a Deus e dizendo: por que isso? Por que está acontecendo isso com a nossa nação? Por que acontecendo isso com a gente? Por quê? E eu me lembro de algumas vezes ter ouvido de Deus: vai passar. Vai passar. E parece que é uma frase tão pequena, e parece assim que algumas vezes até inútil, mas ela é o que gera expectativa de novo no meu coração. Irmãos, faça a conta junto comigo. José foi levado ao Egito com 17 anos. Ele vai ser apresentado a Faraó aos 30. 17 aos 30, 13 anos. Dos 17 aos 30, ele é escravo, irmãos. Chorando. Você conhece a história. Chorando. A Bíblia diz que os irmãos falavam de José dizendo: você lembra quando ele em desespero, súplica, nos pedia para a gente tirar ele de lá? Esse menino chorou. Esse menino sofreu. Você não pensa que uma cadeia no Egito, para um escravo como ele, era um lugar, um ambiente bom? Não, irmão. Aquele menino ficou ali, jogado. Dos 17 aos 30. E aí, ele vai encontrar a sua família de novo aos 39. Essa história que nós estamos lendo aqui é uma história que demorou 22 anos para ser escrita. Então parece o seguinte: quando a gente está lendo a Bíblia, puxa, José está na casa do pai, José foi para o Egito, José encontra os irmãos, que virada maravilhosa. E a gente pensa, vai ser em 2, 3 dias. Irmãos, foram 22 anos na vida desse menino. 22 anos até que ele pudesse estar diante dos irmãos e dizer: não foram vocês que me enviaram, foi Deus que preparou, eu entendi, hoje é o dia da minha virada, eu estou diante dos meus irmãos e posso dizer: estão perdoados, acabou, está resolvido. Mas são 22 anos. Agora, enquanto você está passando esse período, a sensação que dá é que nunca vai acabar.
nunca vai passar. Eu me lembro de uma semana que eu e Suelen passamos no hospital, em Curitiba, com notícias terríveis, dia em dia. Você já deve ter vivido isso algumas vezes. E uma semana pareceu que demorou um ano. A gente não dormia, a gente vivia tenso. Eu lembro que o médico dizia para mim: Cezinha, se isso acontecer, você precisa entrar no carro e vir para Curitiba. Você tem 3 horas para chegar em Curitiba. Eu dizia: mas não chega em 3 horas em Curitiba. Mas é o tempo que você tem para salvar a vida do menino. E eu dormia tão tenso, porque eu tinha que passar a mão na cabecinha dele, se tivesse levantado, então eu tinha que correr para lá. E eu me lembro que eu dormia tão tenso que uma madrugada eu sonhei que tinha acontecido. Acordei, troquei de roupa, acordei Sueli, estava indo para o carro, igual um maluco. Parece que nunca acaba. Quando a gente ouve a história dos outros, parece que foi rápido. Quando é a nossa, parece que é demorada. Sim ou não? A gente vê alguém dizendo aqui: então, eu orei pelo meu marido 20 anos. Eu clamei pelo meu filho para que ele convertesse 3 anos. Você fala: só 3? É porque não é o seu. Porque quando é o nosso, 6 meses é muito. Um dia no hospital é muito. E a impressão que a gente tem é: não vai passar. Esse sentimento não vai mudar. Esse nojo nunca vai me deixar. Essa raiva nunca vai passar. Aquele tempo que o Senhor falou que chegaria, nunca vai chegar. Mas a Bíblia diz: o choro dura uma noite. Diga comigo: o choro dura uma noite. Então a Bíblia não disse: o choro vai durar para sempre. Não, a Bíblia está dizendo: dura uma noite. Deus coloca fim no choro e não coloca fim na alegria. Ele põe fim, e quando ele diz o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria vem e vai ficando. Mas o choro vai sair. Calma. O choro vai embora. Essa escuridão vai passar, e junto com essa escuridão, que é a ausência de revelação, junto com ela, o choro vai embora também. Quando a gente olha para a história bíblica, você vai encontrar profetas. Você vai encontrar Davi, por exemplo, tão amigo de Deus, e ele clamando e gritando: até quando? Você nunca orou assim? Alguém aqui já orou? Até quando? Até quando eu vou viver isso aqui dentro de casa? Até quando vai ser esse negócio? Eu não aguento mais. Até quando? Sabe, irmãos, tem vezes que a pessoa vem falar com a gente, é perdão pela 10ª vez. Você fala: tudo bem, está perdoado, mas até quando vai ser esse negócio? Até quando essa situação? Irmãos, Abacuque, ele vai diante de Deus clamando, dizendo: até quando? E ele vai dizer assim para Deus: até quando o Senhor vai ver essa maldade e não vai fazer nada? Davi diz: até quando? Até quando? Irmão, você vai encontrar profetas dizendo: as minhas lágrimas estão sendo meu alimento. Até quando? Eles também acreditaram que não ia passar. Eles também acreditaram que a dor ia permanecer. Irmãos, ouça o que eu estou dizendo, porque não sou eu dizendo, é a Bíblia. O choro tem hora para terminar. Uma hora o choro de José passou. Uma hora a história mudou. Uma hora a história desse menino que sofreu tanto. 22 anos ele esperou, mas uma hora mudou. E assim vai acontecer com você. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram. E a Bíblia está dizendo: por quê? Porque eles serão consolados. Olha o que a Bíblia está dizendo: uma hora as lágrimas cessam e o consolo chega. Isso é promessa. E você e eu seremos consolados pelo próprio Deus. Uma hora o choro para. E uma hora nós recebemos consolo. Guarde isso no seu coração, porque quando você está sofrendo, as mentiras de Satanás vão ser insistentes na sua vida. Nunca vai acontecer. Sua família, nunca. Você, não. Todos vão poder, mas você não. Você já errou demais. Você é culpado. Irmãos, você jamais vai ouvir isso do Espírito Santo. Só pode ser voz de Satanás. Uma hora, o choro passa. Amém? Essa é a primeira coisa. Quer viver uma virada na sua vida? Então anote isso. O choro tem hora para acabar. A segunda lição é: se eu quero viver uma virada na minha vida, eu preciso me agarrar à palavra de Deus. Irmão, em alguns momentos, tudo que a gente vai ter é uma palavra, só. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas chegaram assim momentos na minha vida em que eu não podia mais olhar em volta. Porque se eu olhasse em volta, eu desanimava. O que eu precisava fazer era fechar o olho e me lembrar da palavra de Deus para a minha família,
para a minha vida, para o ministério e tudo mais. Sabe que a Bíblia fala, eu amo esse texto, a gente acredita que a Bíblia vai falar de José só em Gênesis, mas olha o que diz Salmos. Salmo 105, 17. Dá para a gente projetar esse texto aí, por favor? Olha só, lá nos Salmos, está falando dele. Olha o que fala dele. Mandou perante eles um homem. O nome dele era José. Ele foi vendido como escravo. E aí tem aqui um detalhe que a gente não vê isso em Gênesis, mas está escrito, ó, machucaram-lhe os pés com correntes e ferros prenderam-lhe o pescoço. Só para você ter uma ideia, o texto está descrevendo como ele viajou de lá para o Egito. Ó, um ferro aqui no pescoço, outro nos pés. Esse menino caminhou 500 quilômetros amarrado desse jeito. E aí o texto seguinte vai dizer assim, ó, até quando ele ficou nesse sofrimento? Até cumprir-se a sua predição da palavra do Senhor confirmar o que disseram. Olha essa tradução que eu tenho aqui, que diz o seguinte, até quando ele ficou assim? Até o tempo em que chegou a palavra de Deus na sua vida. E aí diz o seguinte, o texto de Salmo 105, 19 diz assim, e a palavra do Senhor o provou. Olha que interessante essa versão aqui que vai dizer. Ele está dizendo, esse cara, ele sofre tanto, ele passa por tantas lutas, mas tem algo acontecendo o tempo todo. A palavra de Deus está vindo ao encontro de José. Mas a Bíblia diz também que essa mesma palavra que está vindo ao seu encontro, que vai se cumprir na sua vida, é a mesma palavra que prova ele. Sabe, irmãos, há uma prova para o nosso coração, e a prova é, será que nós vamos continuar crendo na palavra que recebemos? Será que essa palavra continuará sendo suficiente para mim? Noé recebeu uma palavra para salvar sua família. Uma palavra para salvar sua família. E por 100 anos ele se agarra a essa palavra. Você já reparou que por 100 anos Noé não recebe outra palavra? E uma palavra é suficiente. Ele se agarra. Essa é a palavra que eu precisava. Vai ter horas na sua casa, na sua família, que você vai olhar em volta e vai dizer, nada disso me anima. Eu não tenho vontade de ir para casa, eu não tenho vontade, eu não consigo celebrar o que está acontecendo. Vai chegar uma hora que você vai ter que fechar o olho e dizer, eu quero a sua palavra, eu preciso me agarrar à sua palavra, eu vou ficar com ela, porque ela é fiel, digna de toda a confiança, como ela diz. O salmista, ele diz assim no Salmo 119, verso 50, sabe? Ele diz, a minha consolação é a tua palavra. No dia da minha aflição, eu me apego à sua palavra. O salmista também vai dizer, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele fala o seguinte, eu recebo a sua palavra e ela ilumina agora. Eu consigo ver hoje através da sua palavra, mas eu também recebo da sua palavra a luz para o meu caminho. A sua palavra me garante um futuro. Eu sei que lá na frente as coisas vão mudar. E eu me apego a ela. Você tem uma palavra sobre sua casa. Você tem uma palavra sobre sua família. Fique com essa palavra. Se agarre a essa palavra. Não há dia da virada para a gente que abandonou a palavra de Deus. O dia da virada vem para alguém que está abraçado com as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Terceira coisa que eu preciso aprender sobre o dia da virada é que eu tenho que me agarrar à visão de Deus. Como que é isso? Eu acho interessante, irmãos, que Deus não só dá uma palavra a José, mas Deus também dá uma visão a José. Deus dá uma visão para ele. Você já reparou que Deus fala com José, deixa claro para ele algumas coisas, ele recebe uma palavra, mas mais do que isso, Deus dá uma imagem. Eu gosto disso. Deus dá uma imagem. Ele dá uma visão. Então ele põe José para dormir. Enquanto José está dormindo, José recebe um sonho. Lembra? Por que Deus está gerando aquela imagem em José? Ele fala assim, olha, José vai contar para os irmãos, viu, eu tive um sonho. E no meu sonho tinha os feixes de trigo. E aí o meu feixe ficava no meio.
e o feixe de vocês se dobrava, e eles reverenciavam o meu feixe. É um sonho muito estranho, mas foi dado por Deus. Por que Deus está fazendo aquela imagem ser gravada no coração de José? Porque algumas vezes, para que eu consiga me manter firme até o dia da virada, eu vou precisar me agarrar a imagens que o Senhor gerou no meu coração. Então ele fala, mas eu tive uma outra visão, é um outro sonho. O sol, a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. Ele está dizendo, o pai, a mãe, os irmãos. Por que Deus está gerando aquelas imagens? Escute, irmãos, eu quero te desafiar a pedir a Deus para gerar em você uma imagem, uma visão do seu futuro. Eu já contei esse testemunho aqui, mas é o melhor que eu tenho, eu vou repetir. Eu não consigo exemplificar isso de um outro jeito. Eu já contei a vocês. Nós recebemos a promessa do nosso filho quase 7 anos antes dele nascer. Recebemos uma mala, você conhece a história, o nome. E um pouco tempo depois, quando o Lucas ainda nem tinha nascido, uma madrugada, eu estava dormindo, e eu senti que alguma coisa me acordou e me bateu assim. Eu abri o olho. Eu já contei essa história, eu vi um menino em cima de mim. E eu assustei, e quando eu fui pegar, ele rola pela cama, no chão, quando ele desce, ele vira um bebezinho, e quando eu sento na cama, eu percebo que eu estava dormindo, que aquilo era uma visão de Deus. Mas eu não entendi, porque eu não tinha ideia das lutas que a gente passaria até então. Até ali, irmãos, eu pensava, vai nascer, vai dar tudo certo. Mas por que Deus estava gravando aquela imagem no meu coração? Quando eu sentei na cama, comecei a chorar, acordei Suelen e falei, eu tive uma visão. E Deus falou comigo que é o nosso filho aos 8 anos de idade. Foi tudo bem. Quando as crises começaram a surgir, toda vez eu vi ele bebezinho e eu me lembrava da imagem dele com 8 anos. Sabe quando ele fez 8 anos? Foi a segunda vez que eu vi ele com 8 anos. Só que o tempo todo eu podia me apegar àquela visão. Eu dizia, não vai morrer. Não vai ser diferente. Eu tenho uma imagem desse menino com 8 anos de idade. Sabe o que eu estou querendo agora? Fotos do futuro. Eu estou querendo agora a imagem desses meninos casando, pregando, no altar. De vez em quando eu e Sueli, a gente está vendo assim, uns adolescentes no altar servindo, e a gente fala assim, vai ser assim nossos meninos, serão dessa forma. Assim vai ser a nossa família. E eu vou gerando no meu coração imagens de um futuro que eu creio que Deus tem para o meu coração e para a minha vida. Aquilo sustentou José. Por 22 anos, aquele menino está caminhando e pensando, eu vi os feixes se dobrando. Será que eu nunca mais vou ver meus irmãos? Não é possível, tem que acontecer. Eu vi como é que eu não vou mais ver meus pais? Eu vi o sol e a lua, isso vai acontecer. E aquilo era gravado no seu coração. Peça a Deus uma visão do futuro da sua família. Onde é que vocês estarão daqui 20 anos? Como vocês estarão? A sua casa estará daqui 10, 15 anos. Guarde isso com carinho no seu coração. Amém? Em quarto lugar, anote isso, não há virada extraordinária para pessoas medíocres. Eu vou acelerar aqui, mas escute isso. Às vezes a gente está esperando uma virada extraordinária de Deus na minha vida, mas eu mesmo não me posiciono de maneira fiel. Então tem gente que a gente vai conversar com ela, está levando a vida do jeito que ela quer, não organiza a sua vida, vive no pecado, se envolvendo com um monte de coisa errada, mas você vai conversar com ela e ela diz, eu hoje li lá num devocional tal e eu creio que há uma virada para a minha vida. Eu falei, irmão, calma aí. O que a gente tem na história bíblica é um menino fiel, que se posiciona radicalmente, se consagra, não negocia um princípio, um valor, e então experimenta uma virada na sua vida. Então ouça bem, o homem vai colher daquilo que ele semear, é o que a Bíblia diz. Então não há virada extraordinária para a pessoa medíocre. Eu estou esperando algo poderoso na minha vida, mas eu mesmo não me posiciono para nada, eu não me organizo para nada. Escute isso, irmãos, nós vamos ter dificuldade se nós não nos posicionarmos. Olha como foi José, olha para o nível desse menino de consagração no meio do Egito,
No lugar da bagunça, ele continua fiel. Você já percebeu que uma das palavras que mais define José é fiel? Ele foi fiel na casa do seu pai. Ele foi fiel como escravo no Egito. Ele foi fiel na casa de Potifar. Falou, não vou tocar nessa mulher. Ele foi fiel na cadeia, a ponto do cara da cadeia falar, toma a chave. E depois ele é fiel com o faraó. E quando ele está diante dos irmãos, ele continua fiel. Fidelidade é uma marca daquele rapaz. Fidelidade é marca sua também? Você tem sido alguém radical no Senhor? Escute isso, a virada não será automática. Ela depende também de um posicionamento radical nosso. Olhe para quem está do seu lado e diga isso. Vamos nos posicionar de modo radical na nossa casa. E essa virada, ela vem. Mas não há virada extraordinária para gente medíocre. A quinta coisa, eu já estou terminando. A quinta lição é que a verdadeira virada acontece quando nós compreendemos os propósitos de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Porque o texto fala que a virada, aparentemente, a virada é quando ele encontra os irmãos. A virada é o dia em que ele está por cima, não é verdade? Eu vejo às vezes assim pessoas falando, não, vai chegar um dia em que eu vou estar por cima da carne seca, e aí quem me viu passar a prova e não me ajudou, vai ver o que é bom. E aí assim, isso é a virada. São aquelas pessoas que me fizeram mal, e aí eu vou me vingar. Não, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia, isso não é cristianismo. Sabe quando a gente olha para a Bíblia? A grande virada aconteceu quando José entendeu o plano e o propósito de Deus. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Quanto tempo dura o choro? O tempo da escuridão é o tempo que o choro permanece. Quando a revelação vem, quando a luz entra, quando eu tenho compreensão do plano e do propósito de Deus, acabou o choro. Então o sofrimento, a dor, ela dura o tempo em que eu demoro para compreender o propósito de Deus nessa situação. Quando eu entendo, ei, Deus está gerando mesmo na dor uma palavra, um testemunho, uma pregação, algo poderoso, então nessa hora eu já começo a experimentar a virada. A virada não acontece quando eu vejo tudo na minha vida indo bem. A virada acontece quando eu compreendo que tudo na minha vida está apontando para um lugar só, para um propósito em Deus. A Bíblia diz, Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, aqueles que andam segundo o seu propósito. Tudo está cooperando. Se eu e você entendermos isso, a virada já chegou na nossa vida. Amém? Pode ser que agora ainda eu olhe e fale, eu não estou vendo a virada, mas agora eu já tenho uma palavra, agora eu já tenho uma visão, e agora eu já tenho uma compreensão. Então nesse momento eu já estou experimentando a virada na minha vida. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Eu vou falar o último ponto com você em pé. E o último ponto é: a maior virada da história já aconteceu. Aleluia, irmãos?